Olá, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sem Louça pra Lavar, aquele podcast que a gente larga a louça, pega no ponto, fala sobre vida, relacionamento, todos os assuntos que nos atravessam. Eu sou a Bruna. Eu sou a Mari. E hoje a Cris, por um problema pessoal, não pôde estar presente, mas vamos dar seguimento. E hoje, com muita alegria, estamos aqui com essa convidada maravilhosa, a Marta Ferreira do Oxum. Ela é Iaquequerê, do centro, aí ela vai falar o nome, porque é difícil. Ela é doutora em educação pela Unicamp, mestre em educação pela UERJ, historiadora e pedagoga em pesquisas em educação nos terreiros, infâncias de terreiro, letramento, ensino de história com ênfase em educação antirracista, reflexões sobre filosofias afrodiaspóricas e racismos religiosos, atuando como professora na pós-graduação em História da África e da Diáspora Atlântica do Instituto Pretos Novos, no IPN, aqui do Rio de Janeiro. Membro dos grupos de pesquisa e extensão cultural A Cor da Baixada, pela UERJ, e fala. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Que currículo. Agora fala o nome do seu centro, para que todos possam conhecer. Um prazer para mim, obrigada pelo convite. Eu sou Iaquequerê no Ilê Axé Milarei Assabá, uma casa de candomblé em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, que é liderada pelo Babalorixá Daniel de Iemanjá. A gente chama ele de Babá Daniel de Iemanjá, que é mais conhecido. Né? Eu sempre fui de terreiro, né? Esse currículo aí ele vai sendo construído e está sendo. Né? Mas a minha trajetória toda é dentro de terreiro, né? Desde a minha infância. É um prazer para mim estar aqui, ter aceitado o convite, né? Espero que a gente possa conversar bastante, trocar bastante nessa tarde. A gente que agradece muito a sua presença aqui, né? E para começar, a gente queria de fato te ouvir, saber da sua história. Conta pra gente, né, um pouco da sua trajetória profissional e pessoal, como é que se deu até você chegar até aqui. Ah, beleza. Eu sou cria aqui da Zona Oeste, né? Eu morava lá na João 23. Fiquei lá até os 19 anos, desde os 10 até os 19 anos. Onde é, João 23? Santa Cruz. É em Santa Cruz. Ah, sim. Santa Cruz. Depois mudei para Palmares. Trabalhei numa escola de dança aqui por muitos anos, a Soleidor, né? Bailarina. Eu fiz aula na Soleidor. Vai que foi minha aluna. De repente foi. Qual anos? 90. Então, vamos pular. Né? Trabalhei aqui muitos anos. Então, a docência sempre esteve presente na minha vida, né? E o terreiro também. Minha mãe sempre foi umbandista, mas minha mãe, eu falo que ela é brasileira tradicional. Aquela umbandista, mas que paga o dízimo da Igreja Católica, é devota de Nossa Senhora, e escondia as roupas de santo dela, não estendia na corda, por conta de intolerância religiosa, né? Que era muito mais pesada. Então, eu tenho essa memória afetiva com as umbandas, por conta da minha infância com a minha mãe, acompanhando minha mãe. E depois ela mesma me levou, eu comecei a frequentar os candomblés também. Né? Na época era na Ilha do Governador, depois foi para Jacarepaguá. Minha mãe de santo que me iniciou já é falecida. Eu me iniciei, tem 25 anos. Caramba, já 25. De iniciada, mas fiquei muitos anos como a gente chama de abiã, aquela que não é iniciada ainda, né? Fiquei muitos anos na casa como abiã, e hoje eu fiz minha obrigação de 7 anos no axé que eu tô, que é com o Babá Daniel de Iemanjá, uma casa de Iemanjá. E o meu cargo é o segundo na hierarquia, né? Então eu cuido de toda a parte, principalmente administrativa, né? De como botar a casa para funcionar, deixar tudo organizado, e isso junto com os trabalhos, né? Com a docência. Eu sou professora de História no Estado. Há quanto tempo já, Marta? Como professora, Isso. eu estou me aposentando. Caramba! Ainda falta muito para mim. Estou me aposentando no Estado agora, né? Como professora de História. Você é professora do Estado? Sou do Estado também. Estou agora com contrato no ISERJ, no curso de pedagogia, né? Eu estou sempre trabalhando com contrato em universidade, fui da Rural, faço um grupo de pesquisa que eu atuo, a Cor da Baixada, eu trabalho bastante na UERJ Caxias, com cursos de extensão, e tudo isso ligado
a questão dos terreiros, a questão da educação e os saberes desse espaço, né? A partir dessa perspectiva que tanto a minha vida acadêmica, profissional, a minha docência sempre circulou nesse contexto dos terreiros. Os Né? terreiros, trabalho extremamente importante. Você falou sobre sua mãe ser brasileira É, tradicional. sim. Minha filha também. Eu apresentei minha filha na Igreja Batista, batizei na Igreja Católica e também no centro. Pois Bandista. Bem Carolina. parecida comigo. Eu, de manhã, fui batizada na Igreja Católica, à tarde, minha mãe me levou no terreiro do meu bisavô. Ela fala que eu fui batizada na gira do Povo d'Água, que é da Umbanda, né? É meio diferente a organização. Mas eu acho também que isso dá uma quebrada também, minimiza um pouco a questão dos racismos religiosos, né, que a gente vem enfrentando. Né? Hoje está muito mais aberto, antes era muito mais velado, apesar da gente sentir mais, né? Até porque a gente não entende como uma religião. Porque para a gente a palavra religare, né, que vem do latim, não faz sentido, porque para a gente já entende que já nasce ligado. É ori, cabeça e coração, oriocan. Então a gente já nasce com a cabeça e com o coração. Ori é o nosso primeiro orixá que a gente fala, né? E é muito mais uma filosofia de vida, né? A vida em comunidade, é você pensar no outro, filho de um é filho de todas, a partilha, e essa filosofia a gente procura levar para além dos muros do terreiro, né? É um pouco esse movimento que a gente vem fazendo. Por isso, as pesquisas nessa área, a docência enterreirada, que eu tenho chamado, por conta de levar essa filosofia para além dos muros do terreiro. Mãe Marta ou Marta? Como eu posso Fique à chamar? vontade, fique à vontade. Então, Mãe Marta. E no seu percurso espiritual e acadêmico, como se deu o caminho que a levou a se tornar Iaquequerê, articulando também sua dedicação à educação antirracista? O Iaquequerê foi um susto, assim, que a gente... Quando a gente vai pagar uma obrigação que a gente chama do EG, que é os 7 anos, quando você se torna maior de idade dentro dos candomblés, em alguns momentos, algumas pessoas recebem cargo, e o meu foi assim, na hora de eu pagar meus 7 anos, e eu estava na fase da preparação para o mestrado, então eu falei assim, não, eu vou pagar meus 7 anos, vou levar meus santos para casa, porque eu não posso ter mais tanta responsabilidade. E é muita, né? Exatamente, porque eu preciso estudar, quero estudar, e eu trabalho, só que ancestral age na vida da gente de outra forma, né? Então eu recebi um cargo que é um cargo de responsabilidade, e é justamente esse cargo que acabou encaminhando a minha pesquisa, né? Porque eu estou num terreiro que a gente é formado por muitas famílias, e essas famílias têm muitas crianças, muitas mesmo. A gente tem mais de 200 filhos de santo, e a gente está na 5ª geração de criança, né? Então, essa 5ª geração são as crianças que já nasceram com os pais frequentando o terreiro. Então, é a partir da experiência dessas crianças dentro do terreiro que eu começo a pensar nessa forma de elaborar conhecimentos e nesses saberes que são tão próprios dentro do terreiro, né? E aí eu começo a pensar que é possível dialogar a partir dessas vivências, desses saberes que são ancestrais, que são passados oralmente, de geração para geração, e como eles vão sendo ressignificados, porque eles vêm de séculos atrás, mas eles continuam valendo, né? Tanto que a língua é um Yorubá, que é cheio de aspas, né? Porque não é um Yorubá puro, é um Yorubá, além de ser arcaico, né, mais antigo, é um Yorubá que é mesclado com língua Fon, língua Banto, Tupi também, né, porque vai depender dos contatos que se estabeleceram ali nas proximidades de onde esse terreiro teve origem, dos conhecimentos que os mais velhos passaram para a gente. Né? Então, esse Yorubá que as crianças falam com tanta facilidade, né? Esse sentido de ebé, de comunidade, que elas também partilham bem, a forma como elas elaboram os textos, que vão para além de uma lógica alfabética, e aí isso começa a me despertar, né? Que o texto pode ser escrito de outras formas, né? Tem lá as letras, mas tem a pena, tem a folha,
tem o desenho, e tudo é texto. E aí a gente começa a pesquisar que autores estão falando sobre isso. E a gente acha autores no continente africano. Isso que eu ia perguntar, se aqui no Brasil tem muitos autores que Agora falam sobre sim, isso. agora sim. Seria o quê? Letramento? Letramento racial. Racial, né? O conceito letramento racial é uma norte-americana, uma afro-americana que cunha esse conceito até para ajudar a pensar como letrar racialmente até os brancos também. Que a gente precisa. Pois é, como letrar e a necessidade desse letramento. E aqui a gente tem que é a Twain, né? E a gente tem aqui no Brasil a Escuma, que traduz os textos da Twain para pensar esse letramento racial. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu fico muito preocupada quando eu vejo nas redes aqueles cursinhos, letramento racial. E aí você vai olhar, é uma receitinha de bolo, né? Com atividades. E letramento racial é conceitual. E parece que virou um mercado. Exatamente. A Carla, eu esqueci o sobrenome dela. A Cotirene. A Cotirene, ela fala sobre isso, né? Virou um mercado de letramento. Exatamente. E aí a gente fica pensando que isso é conceitual, não é só baixar atividades. A gente hoje tem internet, tem o YouTube, que tem as historinhas lá que a gente pode pensar para as crianças, mas é além disso. O que a Carla Cotirene faz, né? Quando ela fala de orientar, né? Que é orientação, né? Não é só mudar a palavra ou flexionar a palavra, mas é pensar a partir dessa lógica mesmo do terreiro, né? Das religiosidades de matriz africana. E as crianças fazem isso com uma facilidade gigantesca, né? Não tem dificuldade para pensar sobre isso. E é a partir dessas crianças que eu vou pensando a pesquisa, porque lá nós temos cadernos, que eu chamo de cadernos diários. E aí foram elaborados por vocês. Na verdade, cada um tem o seu. Tem o seu. Cada um tem o seu. O único ponto comum que tem nos cadernos de todos, de adultos e crianças, é que tem um glossário de palavras que a gente usa nos cotidianos, e tem na primeira página tem a nossa família de santo, a árvore genealógica, quem foi nosso avô, nosso bisavô, nossa avó, enfim, de onde eles vieram. Mas o restante, cada um tem a sua própria forma de organizar, como também tem pessoas que não escrevem nada, né? Não registram nada. E aí foi isso que dá origem à pesquisa, à trajetória da pesquisa. Então, se eu não estou como Iaquequerê nesse terreiro, com certeza eu não ia conseguir acessar os cadernos dessas crianças. Porque a gente tem algumas coisas que a gente chama de AO, que são segredos. E aí, se eu não sou uma pessoa responsável na casa, nem as crianças iam me emprestar esse caderno. Porque elas perguntam, alguém vai ver meu segredo? Para quem a senhora vai mostrar? E aí, na fonte, eu risco, que é segredo, eu apago. Né? E aí, eu falo sobre isso na pesquisa, porque para a gente que é historiador, né, não pode mexer na fonte, não pode alterar a fonte. E aí, a gente já começa a subverter essa lógica cartesiana de pensar a pesquisa também. Né, a partir das nossas próprias perspectivas. Eu vou lá e apago o segredo dele. Não é isso que está interessando a gente. Eu não estou pensando em apresentar rituais. O que eu quero é falar desses saberes. Como é que se elabora? Que epistemologia é essa? Existe uma epistemologia própria? Né? Existe uma elaboração de conhecimento específico dentro dos terreiros? É isso que eu vou me interessando. Falo a beça. Tá, é muito bom te ouvir. A partir de que idade que essas crianças começam a participar desse trabalho? Isso vai participar do trabalho ou ser iniciado? Ser iniciada. Ser iniciada. Isso vai depender da ancestralidade dele. Tem criança que é iniciada na barriga. Tem criança que passa um tempão no barracão, só com 9, 10 anos é iniciada. Tem crianças que são iniciadas bebês. Tem crianças que saem do hospital e vão direto para o barracão, depois das vacinas, né? E aí, voltando um pouco para a questão da pesquisa, né? Como você fala que lá tem muitas crianças, e a sua pesquisa, até o livro dela está aqui, que fala sobre as crianças no espaço de axé e as relações étnicos raciais na educação. O que você descobriu nesse estudo e que mensagem considera necessária para que esses saberes sejam mais valorizados na formação dessas crianças? Eu descobri, na verdade eu confirmei, né? O que a gente já sabia,
que a gente tenha aplicabilidade da 10.639 dentro do terreiro. Se a gente tem dentro do terreiro, a gente pode levar para a escola, que é obrigação da escola. Sim. Né? E aí eu fico pensando, a partir da pesquisa, que não pode ser do jeito que é estabelecido, que são trabalhados projetos pontuais, com culminâncias. O que a legislação pede é que ela seja feita uma reorientação curricular. E aí a 11.645 vem complementar, falando dos povos indígenas também. Né? E isso precisa mexer no currículo. Não pode ser uma coisa solta como está. A lei já está com mais de 20 anos. Né? A lei de 2003, a gente está em 2025 e a gente não consegue uma aplicabilidade, uma implementação efetiva da legislação nas escolas. E aí a pesquisa, não só a minha, como de outras pessoas de terreiro também, que são muitas que estão na academia, antes eram muito mais escondidas. Eu acho que com o advento das cotas, a gente aparece mais na academia, né? Tem uma visibilidade maior para a gente, né? Mas a gente sempre esteve lá. Mas aí a gente vai percebendo, né, que precisa de uma reorientação curricular, tanto na educação básica, como no ensino superior também, porque nas licenciaturas, por exemplo, eu estudei aqui na FEUC, eu fiz história aqui na década de 90, e eu não tive história da África. Eu fiz licenciatura em história. O que eu trabalhava, antes, né, trabalhava nas escolas, era o que eu pesquisava por interesse, por conta da religiosidade e do meu histórico de família, né, do meu tataravô ter sido criança escravizada, né, a história que minha avó contava. Então, por isso que eu pesquisei, mas eu não tive na formação. Então, se a gente tem uma legislação que vai ser aplicada na educação básica, a gente precisa preparar também esses professores nas licenciaturas para dar conta dessa questão. Então, é um espiral mesmo de saberes que precisam ser elaborados e implementados efetivamente. Mas eu acho que para implementar só com uma reorientação curricular, tem que mexer na matriz. Porque como a lei aponta preferencialmente artes, história e literatura, o pessoal acha que são só essas disciplinas, e na verdade não. A gente tem uma gama de saberes, outras áreas de conhecimento que podem ser trabalhadas também, como a etnomatemática, que não é só ligada à questão do negro, também tem ligada à questão indígena. Quando a gente fala em etno, né, a gente pensa logo na afrodiáspora, mas tem a questão dos povos originários também, que tem uma outra forma de contar, uma outra forma de registrar seus numeramentos, como a gente fala, né? Que tem os letramentos e os numeramentos. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta aí a partir dessa legislação. A lei está aí, e aí como é que a gente vai organizar para que ela seja efetivamente implementada, né? Eu vou até inverter o nosso roteiro, porque como você já entrou nessa questão da legislação, aí eu acho importante a gente dar continuidade. Para quem não conhece, hoje a gente tem a legislação 10.639, que depois você falou que foi... Aí tem um complemento, que é a 11.645, de 2008. Você vê, uma legislação de 2003 e uma outra de 2008, que foi criada para que as escolas públicas e privadas tenham história e cultura afro-brasileira, e aí as indígenas também, né, no ensino médio e fundamental. E aí a gente queria te perguntar isso, né? Qual a importância dessa implementação? Porque a gente vê que mais de 20 anos, e eu não tinha esse conhecimento, eu sou uma pessoa que eu ouço muito podcast, eu gosto muito de estudar e ler, e eu nem tinha conhecimento da existência dessa legislação que vem, né, trazer como currículo obrigatório nas escolas o estudo da afro-brasileiro, né, e africano também. Africano e os indígenas, né, que são nossos povos originários. Isso. E a gente vê que, na realidade, não é assim que funciona, como você já nos deu uma palhinha. Então, eu queria que você reforçasse um pouco mais da importância dessa questão consciente
e da gente entender que a nossa formação da nossa sociedade, né, não vem só dos colonizadores. Exatamente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Porque a própria formatação, a escola foi criada num formato colonial, né? Tanto que a gente senta um atrás do outro, a gente tem os uniformes, né? Isso tudo é uma perspectiva colonial. A academia também é, né, uma organização colonial, né? Então, nunca nos atendeu, né? Até porque a gente tem a abolição da escravatura muito recente. Muito recente. É muito recente. E assim que sai a abolição, a gente tem políticas públicas para manter os nossos antepassados em situação de manutenção de subserviência. Então, a gente tem chegada de imigrantes que recebem para estar aqui, né? E não teve nenhuma política pública para quem tinha sido liberto, né? Até as políticas que aconteciam durante o período da escravização são políticas que não davam conta, né? Lei do ventre livre. Com quem fica essa criança? Ficava exatamente. preso na fazenda até 21 anos. Né? A idade produtiva, ele estava lá preso. Então, não era efetivo para a libertação. E nem tinha uma política pública do que esse povo vai fazer depois de estar liberto. Liberto aí sobre todas as aspas. Então, o que a gente sofre hoje na hora nesse modelo escolar tem reflexo desse Brasil colônia e desse Brasil pós-abolição. Porque aí tudo que era nosso era considerado crime. Não podia tocar tambor, não podia jogar capoeira na rua, tinha hora para estar na rua, porque era a lei da vadiagem. Tanto que hoje a gente tem lá no Museu da República, ainda está guardado, não está exposto, mas o nosso sagrado, que são objetos das batidas policiais que faziam nos terreiros, no meio, às vezes, de ritual, e recolhiam tudo. Isso ficou preso na polícia. Então, tudo isso reflete, então, tudo que vem do povo preto é ruim. Até porque precisava justificar como desumanizar aquelas civilizações todas que estavam sendo escravizadas em diversas partes do mundo. Né? Então, a gente tem uma abolição recente, isso vai refletir nas escolas, isso vai refletir na elaboração dos currículos. Não vão considerar o que é nosso como conhecimento válido. É cultura popular, é folclore, né? Quando, na verdade, existem tecnologias, que a gente chama de tecnologias ancestrais, vinculadas a todos os nossos fazeres, sejam nos terreiros, sejam nos quilombos, né? Nas comunidades tradicionais. Se a gente abre a página do Ministério do Meio Ambiente e vê a listagem de comunidades tradicionais que existem, e aí você vê que a base delas todas é povo preto, caiçaras, quebradoras de amêndoa, são muitas. E aí você vai ver a base. Eu falei, cada uma dessas comunidades tem uma forma de organizar seus conhecimentos, seus saberes, sua forma de elaborar texto, de pensar a matemática, de pensar suas histórias, de manter suas histórias. E aí? O que é feito com isso? De que forma isso entra nas escolas? Por isso que hoje a gente tem tanta discussão pensando o que é escola quilombola e o que é uma educação escolar quilombola. Porque às vezes a escola está ali dentro do quilombo, mas os professores não são de lá, não são quilombolas, são professores de fora. Assim como as comunidades, os povos indígenas. A gente tem escolas indígenas e tem escolas, educação escolar indígena, que são professores de fora que vão dar aula. E aí é uma educação colonial também. Então, tudo isso tem a legislação, e essa legislação surge também, né, por conta dos movimentos negros. A gente teve lá atrás uma convenção na África do Sul, a Convenção de Durban, que estabeleceu que se precisava fazer reparação. Então, a partir dessa reparação, dessa convenção, as reparações começaram a ser feitas. Na LDB tem lá o artigo 26, na linha A, que já prevê essa educação
pegada africana e afro-brasileira, aí depois vem a 10.639, a 11.645, para poder tentar minimizar tudo que foi acontecendo durante séculos. Então, não é uma coisa que vai ser rápida, Com certeza. né? Os movimentos continuam, né, para que isso seja feito. E eu cheguei até a comentar com você, né, eu também sou professora de uma rede de outro município, e eu trabalho próximo a uma comunidade quilombola, e todos os professores são de fora. Uhum. Por isso a importância dessa reestruturação curricular. Sim. Porque o que a gente leva é o que a gente aprende. Eu também tive o currículo ali, eu não abordava nada, absolutamente nada sobre isso. E próximo, né? E acredito que os meus colegas de história, geografia, também têm essa mesma questão, de não ter nenhum tipo de abordagem em relação... Por isso que eu falo que a gente tem que pensar nessas licenciaturas, nessas formações de professores também. Não dá para a gente pensar só na aplicabilidade na educação básica. Eu acho que aqui hoje, no Rio, só obrigatória, como disciplina obrigatória, eu acho que só tem as licenciaturas da Universidade Rural. Acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é só ela que tem uma disciplina de relações étnico-raciais para todas as licenciaturas. Não tivemos. Eu, pelo menos, não tive. Os meus outros colegas então deve ser provavelmente também não optativa, tiveram. então. Lá onde eu estou trabalhando agora, no ISERJ... Nem como optativa eu tive. Não, isso foi 2015. Eu comecei a faculdade, quer dizer, eu sou formada em Direito, aí depois fui fazer Ciências Biológicas, numa faculdade privada, e não tive nem como... Pois é. Como a gente fala? Aquelas... optativa não, mas tem um nome que se dá. É optativo, mas a gente falava eletiva. Isso aí. Hoje a gente já está num outro movimento. Eu estou trabalhando com a pedagogia do ISERJ. E aí lá a gente tem a optativa, né, que é relação em formação docente, relações étnico-raciais e formação docente, e tem uma obrigatória, que é a educação para as relações étnico-raciais. Né? Então, é um movimento, e aí é luta dos movimentos sociais mesmo, e dos professores, né? Para poder estar implementando. Porque é a nossa história, é a história do brasileiro. Não tem como a gente fingir que não aconteceu. E cotidiano também, porque, por exemplo, as nossas práticas são práticas, eu costumo falar isso, e o Luiz Rufino, o professor Luiz Rufino, lá da UERJ, aqui de Caxias, lá de Caxias, falando de aqui de Caxias, ele também fala isso, da educação dos quintais. Né? Quem é que não faz escaldapé? Quem é que não toma um chazinho? Tá gripado, vai fazer um chazinho? Isso é nosso, é do povo preto. Acender vela pro anjo da guarda. Acender vela pro anjo da guarda, dar 3 pulinhos para São Longuinho. Várias simpatias descendem dessa, mas ninguém às vezes nem sabe. Né? Tem um professor, amigo meu, que ele é de uma família evangélica, assim, tradicional, e ele falava que quando ele era criança a febre não passava, a mãe dele dava banho de poço. Caramba, porque achava que o banho de poço... São práticas nossas e que circulam, principalmente nos subúrbios, na Baixada Fluminense, são práticas das famílias de origem preta, né, que tem esses hábitos e vão repassando. A vizinha que cuida do filho, hoje a gente não tem tanto isso. Né, mas que toma conta, a mãe vai trabalhar, a vizinha, a tia fica de olho. A tia é a vizinha, que não tem parentesco nenhum. Quanta gente fala, é meu primo, minha prima, mas a gente não tem ligação sanguínea. Isso isso é comunidade, né? É uma educação de terreiro. Né? Um pouco esse reflexo que a gente precisa ter nas escolas também. E eu acho que essa questão da educação nas escolas é muito importante até para o combate da intolerância religiosa, do racismo religioso, né? Porque o preconceito vem da falta de conhecimento. Exatamente. Né? Tudo que nos é estranho, muitas pessoas, né, têm um certo pé atrás, né? Então, é muito importante. E a propaganda que fizeram nossa foi muito ruim, né? Associaram a gente a figuras que nem fazem parte do nosso contexto, da nossa cosmogonia, cosmologia, né? Não faz sentido, né? A gente não acredita em inferno, em diabo, nada disso.
né? Mas colocaram, e é muito interessante como as crianças explicam isso muito bem. Quando elas sofrem racismo religioso nas escolas, elas querem, essa geração agora, essa quinta geração, elas não se escondem. Eles querem ir, quando tomam obrigação, vão de branco e tudo mais, vão com fio de conta. E se sofrerem, claro, eles sentem, ficam chateados, tristes, mas eles querem explicar. Então, eles gravam um vídeo, pedem para a mãe postar nas redes sociais, explicando o que é candomblé, querem falar sobre isso, querem explicar para os adultos também, né, que não deixam, às vezes, os filhos brincar com eles, porque eles são de candomblé. Nossa. Acontece. E aí eles vão lá e explicam, não, eu não sou dessas coisas, eu sou do candomblé. Candomblé é isso, isso e isso. E explicam. Eu me apresento como Marta Ferreira do Oxum, aprendi com uma criança lá do terreiro. Ah, é? Que ela Conta essa falava, história, ela ia para uma escola particular, que não era confessional, mas os donos eram evangélicos. E aí obrigavam ela a ficar em contrição, para rezar, de olho fechado. A gente canta, é expansão, é para fora. É alto, é cantar, é comer junto, come com a mão junto, se abraça, dança. Né? Tudo fala alto, né? Louva alto, que o hálito é importante pra gente. E aí ela tinha dificuldade, né? E aí ela começou a sentir, ela começou a se afirmar dentro da escola. Era muito interessante. Ela perguntava, como é que é seu nome? Thalita Lousada de Oxum. Ela botava Oxum, faz parte de mim. Né? E ela fez um desenho explicando isso para mim. Como Oxum faz parte de mim, faz parte da senhora, e foi mostrando. Né? Então, eu comecei a assumir o nome a partir da Thalita. Né? Dessa experiência que ela teve. Ela tem um canal no YouTube, e ela, de vez em quando, ela alimenta com essas histórias e com o vídeo dela cantando, dela louvando Oxum. É muito... Ela tá com quantos anos agora? Ela agora tá com 12 anos. Isso ela estava com 6 para 7 anos, quando ela começou a se apresentar como Thalita Lousada de Oxum. Né? E aí, é isso, e a gente vai aprendendo que a gente não segue uma lógica adultocêntrica. Né? Todo mundo aprende, todo mundo ensina, inclusive as crianças. Tem crianças ali que são mais velhas. Né? Por exemplo, o Lucas de Xangô, ele foi feito com 6 meses. Né? E hoje ele já pagou a obrigação dele de maioridade, ele tem um cargo na casa. Nossa. Ele está com 13 anos. Ele é o senhor, ancestralmente falando. Mas é muito interessante que quem é mais velho cronologicamente precisa chamar ele de senhor, respeitar, mas ele também respeita quem é mais velho de idade, né? Porque eles entendem que tem mais experiência nessa terra do que eles. Então, os adultos têm mais dificuldade de lidar com isso do que as crianças. As crianças tiram isso de uma boa. Né? Não posso usar o prato de vidro. Eu sou ebome, sou mais velha, mas ainda não posso usar um prato de vidro porque eu ainda sou criança. Porque elas aprenderam desde cedo. Desde sempre. Né? Desde sempre. Então, é muito mais fácil para uma criança do que para um adulto. Exatamente. E tudo faz sentido para elas, porque a gente não deixa de explicar o que está acontecendo porque ela é uma criança. Vai passar por um ritual, ou a casa está num ritual, eles vão saber que ritual é aquele, por que daquele ritual, a história que a gente chama de Itã, que é a história daquele orixá que está sendo reverenciado naquele momento. Enfim, tem todo esse contexto que acaba instrumentalizando essas crianças para elas lidarem com essa intolerância, né? Que a gente sabe que é um racismo, né? Sim. Por conta da origem da religiosidade da gente. Tu vai voltar pro bloco 2? Porque pode voltar. Porque eu você... pulei. E aí, com essa relação, né, do racismo, hoje a gente, pelo que eu vejo, né, e eu sou advogada, sou da área da saúde, e quando a gente fala de violência obstétrica, a gente vê que as mulheres negras sofrem muito mais do que as mulheres brancas, né? E aí a gente entrando na questão do racismo, que a gente precisa falar, e aí eu queria que você falasse um pouco, você como uma mulher negra, que é do candomblé, falasse como essas mulheres hoje, em 2025,
ainda passam por questões raciais. Não é uma tarefa fácil, porque esse contexto que a gente tem vivido, as pessoas estão se sentindo autorizadas a expressarem as coisas mais absurdas, né? Então, por exemplo, quando eu estava dando aula na Rural, como substituta lá, chegou ao ponto de uma aluna, numa sexta-feira, que eu sou aluna de branco e com a cabeça coberta sexta-feira, me perguntar se realmente era necessário eu andar de branco. Tá na Unicamp também não foi uma tarefa fácil, né? Eu estava lá na faculdade de educação, não com os professores, não tive problema com os professores, mas os colegas, os olhares na cantina, quando ainda tinha cantina lá, era assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? Porque eu estava de alacá, fio de conta, meus ideias, minhas pulseiras, né? E o olhar era quase, o que está fazendo aqui? E algumas pessoas chegavam a perguntar, você é da extensão? Você trabalha aqui? Ninguém me perguntou, os 2 anos e meio que eu fiquei lá direto, se eu era do programa de pós-graduação da Unicamp. Eu fazia doutorado lá. Né? Então, isso não é uma sutileza, isso é uma violência. Né? E as pessoas se sentem autorizadas a falarem isso na tua cara, assim, sem vergonha sem pudor, nenhuma, né? sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma. E acha que não tá falando nada demais. Né? Exatamente. E fica Isso aborrecido. Se você se aborrecer, não pode falar mais nada. Perde a paciência rápido. Mimimi. Exatamente. Eu tenho uma raiva disso. Eu também. Então, não é fácil. E olha que eu sou negra de pele clara. Eu não sou retinta. Essa semana teve esse debate em relação ao colorismo. Sim, não sei se você acompanhou, né? Primeiro foi o Mano Brown, naquele podcast com a Camila Pitanga. E, de novo, a Carla Cotirene veio explicando sobre essa questão do colorismo. Ela bate bastante nessa tecla, exatamente. Né? Que é isso. Eu tenho mais passabilidade, né? Que fala. Porque eu não sou retinta. Então, isso em alguns... Agora, eu não passo tanto porque eu sou de candomblé. Então, o meu corpo... E aí, por isso que eu falo que a gente tem um corpo-texto, né? E as crianças leem bem esse corpo-texto. Né? Esse corpo, em alguns espaços, ele não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Eu participei uma vez, substituindo o professor Nielsen num evento de história social até. E aí eu cheguei, o monitor não acreditou que eu estava lá. Ele falava assim para mim, o evento de filosofia africana é embaixo, é no outro andar. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu tô. Como você encara isso, Marta? Uma violência. Não, como você responde? Não, mas eu falo, não, mas é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Eu falei, não, o meu evento é esse. Que absurdo. Não, mas eu falei, não, hoje eu não vim discutir filosofia africana, vim falar de história. É aqui mesmo. Aí, quando os responsáveis chegaram, ele já me conhecia, aí ele ficou sem jeito, né? Porque ele estava quase me expulsando. Porque ele não acreditou que aquele corpo de Ojá, podia estar sentando junto com outros doutores, e que era uma doutora que podia discutir aquela temática. Eu tenho uma marcação. Se você está falando de filosofia africana, de cultura, você pode ir. Tem muito preconceito dentro da academia, muito. Aquela bolha academicista. Sim, e a gente é sempre jogado para o campo da extensão. Por isso que a gente tem brigado tanto. Né, para ter disciplinas, para ser uma reorientação curricular também na graduação e na pós-graduação. Já tem um movimento, por exemplo, na Unicamp, eu sou da primeira turma de cotista da pós-graduação na educação lá. Então, tem um movimento, tem muitos professores já dentro que já estão com essa temática também. Aqui no Rio a gente tem o Renato Nogueira, tem a Catiúcia Ribeiro, a Asi Genri. Eu queria tanto Renato. Venha. O próprio Nielson Bezerra, que é coordenador do grupo que eu faço parte, que pensa numa ancestralidade, né? A partir das ancestralidades da Baixada Fluminense, que são africanas e indígenas. Né? O próprio Luiz Rufino, né? Luane Bento dos Santos, que agora está na UF, pensando etnomatemática a partir das transistas, das tranças. Caramba, que interessante. Como consegue falar pra gente mais ou menos como ela como consegue ela descobrir como o cálculo que elas fazem é uma PA que ela fala. Caramba! Para fazer o uma cálculo progressão.
Aritmética. Aritmética. Para poder organizar as tranças, as mechas, a separação das mechas. E a partir dali ela vai discutindo a etnomatemática. A minha orientadora, Jaqueline Mendes, lá na Unicamp, que pensa tanto a epistemologia de terreiro como epistemologias indígenas, que ela trabalha com formação de professores indígenas também. Então, tem uma galera que está em movimento. E se a gente sair do eixo sul-sudeste, que é um movimento que eu fiz durante a tese, tentei fazer durante a tese, a gente descobre mais coisas. Por exemplo, eu fiz uma meia-culpa na tese, porque na dissertação eu quase não usei autoras que já falavam sobre educação de terreiro há muito tempo. Que é o caso da professora Denise Botelho, que é uma mulher de terreiro, e é lá de Pernambuco, da Universidade Rural de Pernambuco, a professora Sandra Petit, que fala de uma pretagogia, é da Universidade Federal do Ceará. A gente tem aí a Wanda Machado, que pensa epistemologias afro-brasileiras, que é de Salvador. A Narcimária Luz, que a partir de um livro dela chamado A Bebê Ancestral, ela também vai pensar toda essa dinâmica de elaboração de conhecimento nos terreiros. São mulheres pretas, de axé, e que estão dentro da academia, como professoras ou como pesquisadoras, né? Então tem todo esse... tem muita gente pensando, isso eu estou falando só de algumas, né? Imagina, ainda não cheguei no norte, no centro-oeste a gente tem o professor Anderson Flor do Nascimento, que é de filosofia, tem um blog de filosofia africana, com seus alunos no grupo de pesquisa, traduz autores do continente africano para a gente conseguir ler. É um pai de santo também do Candomblé Angola. Então, tem um movimento acontecendo, né, nesse intuito de fortalecer as nossas práticas, né, na academia. Eu acho muito importante esse debate, E aí eu queria voltar um pouco para a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa, que é algo que assim, também me incomoda muito, que em 2025, voltando, pessoas de religião matriz africana ainda precisam se esconder, esconder suas guias, esconder que são, né, que fazem parte de terreiros, que fazem parte. Então, hoje, né, você já viveu alguma questão de intolerância religiosa, porque além de você ser acadêmica, você tá no terreiro e você leva junto toda a questão. Algo que eu acho muito bonito é a questão da ancestralidade e do senso de comunidade, que eu acho que isso dentro das religiões, muitas religiões se perdem, né? Eu acho isso fantástico. E é isso que eu queria saber para você hoje, como você encara a gente. Eu vi um vídeo na internet, né, onde pessoas cristãs, né, não sei de qual, se é da católica, se é evangélico, pararam em frente de uma loja que vende no Mercadão de Madureira e começaram a orar tranca-rua. Exatamente. Tranca-rua malandro, que tem lá uma imagem grande. Alguma imagem. E aí gente, isso é nitidamente intolerância religiosa, você não respeitar. Imagina, algo também que me incomoda muito é quando eu entro em determinados lugares, lojas, Uber, e as pessoas estão ouvindo músicas evangélicas. E aí eu sempre paro e penso, se fosse um ponto, se fosse uma música de candomblé, de umbanda, como que aquela pessoa... É muito diferente o trato, né? E aí eu queria que você trouxesse pra gente como é na sua experiência dentro da academia, dentro da sociedade, dentro do... Como que é essa sua vivência, como você encara, o que você acha que podemos mudar, podemos fazer de diferente? Bom, na academia eu acho que tem tido um movimento, né? Mas eu faço essa marcação com o advento das cotas, das pessoas tentarem ouvir mais. Mas quando alguns professores te chamam para falar, e aí
a gente fala e apresenta a pesquisa e apresenta os teóricos da pesquisa, a gente vê uma surpresa, porque acham que vai ser o candomblé pelo candomblé. E quando vem que é o candomblé pelo candomblé, mas com uma fundamentação teórica, que a gente não está só trocando nomes, a gente está falando conceitualmente a partir do que está dos saberes do terreiro, aí as pessoas ficam meio... Eita, não é só candomblé. Tem gente que tem coragem de falar na nossa cara. Ai, olha, eu achei que era menos. E aí, quando vê o que tem, o próprio terreiro hoje, ele tem uma estrutura que ele já é ponto de cultura, é ponto de memória e é museu vivo. Então, quando vão avaliar, ficam espantados, né? Que aí você tem que apresentar quais são as fraquezas, né, para ser museu e quais são o que você consegue dar conta. Quando a gente consegue ver, eles veem que a gente define o que são nossas dificuldades, que é alguns acervos para serem conservados, a parte técnica, mas que a gente tem isso tudo organizado, causa um espanto. Mas então eles sabem o que é isso, porque ainda tem a visão de que a gente não tem conhecimento próprio, né? De que a gente precisa do conhecimento cartesiano para dar conta das nossas questões. Então, isso eu acho que é uma violência, né? Quando viram para mim e falam assim, mas existe educação nos terreiros? Você apresentando um trabalho, com todo o arcabouço teórico, e a pessoa te pergunta se está invalidando o que você está apresentando. Então, são esses movimentos que a gente vai fazendo, e aí a gente tem um trabalho um pouco maior, porque a gente lê o que é tradicional, que a academia pede, e o que a gente acredita. E aí a gente vai pesquisando, né? E aí eu trago a Twain, trago o José Castiano, né? A gente traz o Mombassa, enfim. E aí a gente vai trazendo autores que ajudem a gente. A Oyeronke, a Oyewumi, que para mim é uma referência, uma nigeriana que é referência principalmente para o candomblé que eu faço parte, que é de base na Yorubá, que os candomblés são brasileiros, né? E aí eu falo sempre no plural, porque eles são muitos. Né? Eu estou falando da minha casa ali, que é bem pequena, né? Mas a Oyeronke é da região de onde se origina os orixás, né? A Nigéria também é toda dividida. Ela é ali da Yorubalândia, que hoje é Yorubalândia. E aí se identifica muito com os terreiros Nagô-Yorubás, que eu faço parte. E ela vai falar, né, que a gente não fica só vendo as coisas a partir da cosmovisão, porque a visão é um sentido só. Ela fala de uma cosmopercepção, porque a gente sente o cheiro, é o paladar da comida, é o arrepio, é a própria incorporação, a experiência que a gente tem e que as crianças explicam muito bem. Então, essa cosmopercepção para a gente dá muito mais conta do que a cosmovisão que a escola passou para a gente. Então, a Oyeronke eu estou usando como um exemplo de como a gente tem conceitos potentes a partir da nossa perspectiva, a partir da perspectiva desses pesquisadores do continente africano, né? E se a gente for pesquisar a partir da matriz que dá origem à nossa religiosidade, a gente não encontra mais ainda. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem muito mais ênfase nos autores moçambicanos, principalmente quem pesquisa literatura. Né? A gente tem uma referência, que é a Iá Jaqueline Diobá, que ela pesquisa muito as autoras como Paulina Chiziane, né, que é de Moçambique, e outras autoras da área da literatura. Tem a Ediana Barreto, que está terminando o doutorado dela na UF, que vai pesquisar os livros infantis de Moçambique, trazendo essa referência para cá. Né? Então, olha quanta coisa está rolando, mas a gente quase não ouve falar. É verdade. Né? A gente precisa esse espaço aqui que você fale mesmo. Pode falar para divulgar divulgue. Porque tem muita gente fazendo bastante coisa, né? E precisa ser ouvida e para mostrar que dá conta da legislação. Quando falam, não tem material, não tem material, precisa investir nessa formação e no querer. Porque se a gente já parte... E na mudança de lente, né? Porque a gente é educado a partir
de uma lógica cartesiana. Então, pensar a partir de outras perspectivas, que não a que já está posta, não é uma tarefa fácil, né? Não é. E a gente ainda tem essa questão do proselitismo religioso, né? Uhum. Que não existe um diálogo. Sim, É uma imposição. é verdade. Então, fica mais complicado ainda. Eu fico pensando nas escolas, por exemplo, a gente comemora a Páscoa, nunca teve problema. Ação de Sim. graça, nunca teve problema. Agora a festa junina começou a ter problema, né? Agora é festa na roça. Enfim. Eu nem vou falar nada. Vamos pular essa parte. Mas se a gente leva um jongo, não, só pode levar em novembro. Aí novembro, que é consciência negra, é que você vai pensar nas manifestações e nos saberes das comunidades tradicionais. E aí não dá, né? Não dá mais. Porque essas crianças, elas estão na escola, gente. Elas estão ali. Né? As crianças do terreiro, elas sabem sobre folha, preservação de meio ambiente, a importância da água para a gente, que é fundamental. Como é que a gente cuida dessa natureza? Não pode arrancar qualquer folha, não pode arrancar folha à toa. E eles aprendem isso e a escola não aproveita isso. Né? A gente vê que as escolas não aproveitam isso. Uma pena. Uma pena. A gente vê que todo momento sofre-se um racismo. Racismo, exatamente. Exatamente. Né? E passa muitas vezes. Eu mudei bastante o meu olhar da questão do racismo quando eu namorei um homem negro. Que eu, mulher branca, eu não conseguia perceber. Você vê quando é mais escrachado. Sim. Né? Agora, quando vem dessas sutilezas, eu não conseguia perceber com facilidade. Depois que eu namorei um homem negro, que aí eu vi o quanto as minúcias, o não falar, o olhar, é complicado. É duro. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É dolorido, né? E a gente cansa também, né? De você ficar ali o tempo todo. Por isso que eu acho que é importante o letramento racial, de verdade. Né? As pessoas procurarem ler, procurarem autores para se informar sobre o que a gente fala e o que a gente passa também. Né? Que aí vai diminuir essa fala de é mimimi. Não é, isso é historicamente construído. Né? Tem um porquê histórico, né? desses racismos cotidianos, né? Que é a gente chegar se eu chegar de trança no lugar, não querem me atender, ou dizer a promoção do chopp duplo já acabou. Isso tudo, mas eu não falei nada demais. Como assim? Não perguntei nada se tinha acabado a promoção, nem perguntei de chopp nenhum, mas de trança, uma característica que te marca, né? Então, isso termina como? Estudando, se letrando racialmente. Por isso da legislação, a importância da implementação efetiva da legislação. Senão não vai dar conta. Né? A gente começa desde lá de pequeno até a graduação e a pós-graduação também, que precisa. Né? E o que você acha que eu, no meu lugar de mulher branca e duas, né? Como você acha que nós podemos estar junto com vocês nessa luta antirracista? Além do letramento. Eu acho que, para mim, é o letramento. É o fundamental, é se informar e se letrar, porque não tem jeito, vocês não vão sentir o que a gente sente. Impacta muito quando você vê um caso na internet. E se for uma coisa muito escandalosa, as miudezas cotidianas, que também são muito violentas, não dá conta. Não. Então, eu acho que só de pesquisar e ler sobre, né, se informar e se formar, eu acho que já vai estar se letrando, já vai estar sendo aliada, porque é isso que a gente quer, brancas aliadas, né, que deem conta, que ajudem a gente nessa luta, né, que não falem pra gente que é mimimi. E agora eu queria voltar para os livros. Opa! Vamos falar. Quer falar, amiga, do encontro literário?
Eu fiquei um pouco perdida, que eu saí, que tu parou em qual Não, bloco? não tem problema. Eu queria agora voltar a falar dela falar um pouco do encontro Sim, literário, do livro, desse livro dela, das redes educativas. Isso, eu ia perguntar sobre esse encontro literário, para você falar um pouco, Mulheres de Axé, né? Que você lançou o livro, Redes Educativas, tá até aqui o livro, mostra aí. Redes Educativas e os Cadernos, Diário, Crianças e Jovens na Educação de Terreiros. E para você poderia nos contar sobre o processo de criação dessa obra, a relevância de trazer a escrita e a leitura, os saberes ancestrais de terreiro, falar sobre essa importância dessa obra aí. Então, esse evento literário Mulheres de Axé foi o primeiro encontro, né, de literaturas. Foi dentro de um evento maior, que foi o Encontro Nacional de Mulheres de Axé. E vieram mulheres... Foi nacional, né? Foi nacional, foi no Mucabe. Foram 3 dias de atividade. No segundo dia teve um momento do lançamento dos livros. Uma mesa nossa, né, das mulheres de terreiro, mães de santo, iaquequerês, ebomes, mais velhas, lançando seus livros, falando sobre eles, né? Então, tinha gente de Sergipe, a mãe Marta Salles, que é de Sergipe, que escreve poesias belíssimas, enfim. A Sandra, que eu esqueci o sobrenome dela agora, que é da casa lá em Miguel Couto, que também lançou o livro dela, enfim. E aí a gente vai contando um pouco das nossas experiências nesse livro. No caso do meu, foi minha pesquisa de mestrado. E eu pesquisei os cadernos das crianças. De dentro do seu próprio terreiro. Exatamente, eu falo de dentro. Né? Falo isso, eu falo de dentro do terreiro. Não fico buscando esse afastamento que a academia diz que o pesquisador tem que ter, eu não tenho. Eu estou falando ali do miolo, da casa que eu faço parte, das crianças que convivem comigo. Mas precisou passar por comitê de ética? Não nesse aí não precisou, porque ele foi lá em 2015. Sim. A defesa, então, agora a de doutorado, sim, precisou. A tese teve. E aí, nem precisou muito, porque depois eu até falo qual é a fonte da tese. E aí, esses cadernos eu fui percebendo, porque a gente fala muito sobre redes educativas que são tecidas nas escolas. E aí eu fui percebendo que dentro do terreiro também se tece redes educativas, né? Que eles elaboram, eles constroem juntos, registram juntos. Então, esse livro ele tem imagens dos cotidianos do terreiro, imagens dos cadernos dessas crianças também, né? E essas imagens acabam também compondo um pouco o texto. O Williams do Ogum, que é da capa, ele já está agora com 11 anos, né? Já cresceu. É uma criança que nasceu no terreiro, né? O Williams, ele foi um exemplo, né? Ele nasceu e foi feito com 2 anos só, né? 2 anos só, porque tem criança que foi feito com 4 meses, 21 dias. 6 meses, né? Então, aqui tem as imagens dos cadernos. Os cadernos, exatamente, como eles organizam. E aí eu já começo a usar os conceitos do terreiro. Como eu fiz no Proped, né, nos cotidianos, eu pude fugir um pouco daquela formatação tradicional. Então, eu não tenho uma introdução, eu tenho uma cantiga de Exu, abrindo a dissertação. Quando eu vou falar do meu pai de santo, que foi criança de terreiro, ele é de Iemanjá, então o capítulo é uma cantiga de Iemanjá. Quando eu vou falar das crianças, como eu uso a metodologia, eu ia usar o Carlo Ginzburg, que é uma referência para a gente de história, que ele tem um livro Mitos, Emblemas e Sinais, e ele elabora um conceito, paradigma indiciário que a gente usa como metodologia. E aí eu comecei a reler o Ginsburg, ele falando do caçador primitivo. Eu falei, gente, isso aqui é um Xóssi, né? Caçador, com espreita. Eu falei, eu vou trabalhar com o conceito, minha metodologia vai ser a metodologia de Odé, o caçador. Aí eu começo a elaborar aqui, eu vou aprofundar mais na tese, aqui eu começo já a pensar nessa forma conceitual do terreiro, né? Então, esse é um livro que eu sou bem apaixonada por ele por conta das crianças que estão ali, né? Do caderno, da forma como eles elaboram esse caderno,
né? O cuidado que eles têm com esse caderno. E é um caderno que é dinâmico, não para nunca. Porque a gente fala que a gente só para de aprender quando a gente morre, quando Isso. cufa. Né? A gente está aprendendo cotidianamente. Mesmo assim, quando a gente morre, a gente acredita que do outro lado a gente é ancestral e vai aprender outras coisas também. Continua aprendendo. Né? Então, esse caderno ele vai crescendo com o tempo. Né? Tem um ali da Eduarda, de Ansan, que ela tinha 4 cadernos, que ela ia passando a limpo. E aí ela ia jogar fora. Eu falei, não, me dá esse caderno, joga fora. Não joga esses cadernos fora. Então ela tem 4 cadernos, que ela foi feita com 11 anos, e aí ela foi mudando o caderno, e você vai vendo ela crescendo na forma que vai escrevendo nesse caderno. Então isso é muito interessante. E eu tento apresentar isso ali um pouco no livro. Aí quem prefaciou ele para mim foi o professor Anderson Flor, e o professor Nelson Bezerra escreve a apresentação dele, e meu pai de santo escreve a orelha. Né? Pessoas que acompanharam a pesquisa, né? E é muito como a gente aqui também aprende, né? Para mim, é essa questão das crianças. Eu hoje não tenho uma religião, já fui em alguns centros, em alguns terreiros, e é muito difícil eu ver a presença de crianças. É mesmo? Nos que eu já fui. Mas são de candomblé. Mas candomblé? Foi de Umbanda. Eu sempre vejo. Sempre Naquele vejo. dia que a gente foi. Tinha criança. E olha que era... Mas lá na gira? Tinha. Porque geralmente tem, porque as crianças... Era à noite, mas eles Porque as crianças ficam... E lá é à tarde, lá começa sempre 4 da tarde, porque como é Santa Cruz da Serra, é distante, né? Então a gente procura começar, quando vai ter candomblé aberto, né, festa, a gente começa às 4 da tarde, que é para não se estender muito, né? Porque tem o momento da confraternização, que é todo mundo sentar, jantar junto, depois comer o bolo. Tem esse candomblé sempre tem comida, né? O alimentar é fundamental pra gente. E bastante. Bastante sempre, comida. é muita sempre fartura. Tem comida para todo mundo, né? E a gente consegue calcular isso bem, né? Que é também uma questão desse conhecimento aí, né? De como é que a gente calcula isso. Então, as crianças estão lá sempre. E até quando é ritual, elas às vezes dormem, ficam esperando que a gente chama o axé ficar pronto, que é a comida, né? Faz o sacrifício e a gente prepara para comer junto, né? Não joga nada fora. E aí, quando não chama eles, não acorda para eles comerem o axé, eles ficam chateados. Só chama eles para a hora de ir embora. Ai, eu queria comer axé, ninguém me deu axé. Reclamam a beça, porque participam dessa dinâmica e compreendem. E quando a gente lê o que eles escrevem no caderno, é de uma riqueza, e você fica assim, nossa, não imaginei que ele correndo para um lado e para o outro do jeito que eles ficam, porque ele estava prestando atenção em todos esses detalhes. Tem um vídeo do Saberes Outros, é da Heró Criação e Produção. É uma produtora de 2 filhos de santo, do casal de filhos de santo lá de casa, e eles fazem essa conversa com as crianças e filmam. É um documentário de 10, 12 minutos, bem curtinho. Vale muito a pena, porque aí são eles falando o que é o candomblé, que música que eles gostam, o que eles mais gostam naquele espaço. E o livro é um pouco isso, né? Então, para mim, como a gente fala, um quequê, o meu preferido. Eu tenho um carinho por todas as entrevistadas que vêm no programa. É sempre uma experiência diferente, a gente aprende bastante coisa, mas hoje eu aprendi muito. E como a gente não entende muita coisa, né, sobre religiões de matriz africana, você está explicando para a gente com tanta didática, que eu acho que isso é importante, porque ajuda a desmistificar muita coisa, inclusive para o pessoal de casa. Sim. Né, para o pessoal que vai assistir, a forma como você explica. Eu sempre falo isso, falei, gente, um assim, espaço bacana. Que tem criança, muita criança, não pode ser um espaço ruim. Exatamente. As crianças não ficam felizes. E a preocupação nossa é essa, porque eles são muito felizes lá. Quando chega a época de ir para a escola, a gente fica apavorado. Falei, como é que vai ser a entrada na escola, né? Como vai ser isso? Essa adaptação a essa outra realidade, né? Porque eles são muito felizes dentro do terreiro, né? E para chegar à última pergunta, que a gente já chegou no final,
Passa muito rápido. Quando a Rapidinho. conversa é boa, passa rápido. E aí eu queria falar do espetáculo Minhas Avós Ventanias, da Joana Marinho, né? Que foi Isso. inspirado em um dos seus artigos. Isso. E como foi para você testemunhar essa obra, né? O seu artigo ser transformado numa peça? Nossa, foi uma emoção. E eu participo da peça também. Ah, você participa também? Participo também. Ela é uma filha de santo da casa, ela que é da Aeró, produção, criação e produção. É uma artista, assim, gigante, é bailarina, percussionista, cantora, multiartista, né, preparadora corporal. E ela teve uma sensibilidade para trabalhar o texto, e o que ela fez? Ela pegou depoimentos de irmãs de santo da casa falando de suas avós. Então ela usou o texto que eu fiz falando da minha avó materna e da minha avó de santo, que a minha avó de santo é minha fonte de pesquisa. E aí, pena que não vai dar tempo de falar sobre... Não, pode falar. Sobre o doutorado, que ela é a minha fonte de pesquisa. Então, eu falo dessas minhas avós ventanias, que as duas se diziam... A minha avó, que não era iniciada, a minha avó materna, mas ela dizia que ela era de Inhaçã, e a minha avó de santo, que era de Inhaçã. Então, eu faço essa conjugação das minhas avós ventanias e de como eu sempre tive as mulheres como referência para a vida, né? As mulheres da minha família, né? Então, o meu sobrenome Ferreira é da minha parte materna. Eu não uso o outro, o da Silva, eu uso Ferreira, porque é uma forma de reverenciar as mulheres da minha família, né? Então, a peça, ela junta todas essas memórias afetivas das avós, das mulheres, potências das nossas famílias, né? Então é de uma emoção você escutar aquelas vozes, e a gente perdeu uma dessas vozes, que era uma mais velha do nosso terreiro. O luto acabou ontem. A gente estava até ontem sem poder dançar, assim, enfim. E a voz dela tá ali, né? E ela fala, né? O orgulho que ela sentiu de falar, uma mulher negra, né? Uma história de sofrida, né? De vida, mas que criou os filhos todos. Os filhos estão lá no terreiro, uma grande matriarca, e a voz dela está ali registrada nessa peça. Nossa, isso é de uma emoção para mim agora maior ainda. Maior ainda, né? Foi um texto encomendado até por uma amiga, que é uma pesquisadora potente aqui da Zona Oeste também, a Alessandra Tavares, que é da área de história. Ela fez esse convite: Marta, escreve um pouco. E eu falei: vou escrever das minhas avós, né? Então, já que é sobre memórias, né? É o pessoal Poeira da História que organizou. Tem um blog e tem uma página no Instagram, Poeira da História. E aí vocês conseguem acessar o texto original. Então, ver a sensibilidade como ela tratou esse artigo, para mim, é de uma riqueza gigantesca. E é isso. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo tê-la aqui. Espero que venha novamente. Já fica o convite para um outro episódio. Vamos para falar da minha fonte do doutorado. Exatamente, para a gente continuar esse bate-papo, que foi muito bom, né, amiga? Maravilhoso. Obrigada. Didática maravilhosa, didática de milhões. Ó, aqui para quem quiser estão os livros, tá? E esse aqui ela prefaciou, e também tem um capítulo, que é a Pedagogia dos Terreiros. Quem organizou foi a Gisele Rose, né? Gisele Rose, da editora Folha de Ouro. Quer falar um pouco dele? Ele acabou de ser lançado. É extremamente interessante, porque são vários artigos de pessoas de terreiro. A maior parte são pessoas de terreiro ou que são ligadas, amigos do axé, como a gente fala, e que vão falar das suas experiências e das suas didáticas, pensando mesmo as práticas de saberes dentro dos terreiros. Aí eu prefaciei e apresentei esses textos, e tem um capítulo também falando um pouco sobre o Encontro das Culturas de Axé, que vocês estão todos convidados, dia 13 de setembro, a partir de 11 da manhã, a gente abre as portas do terreiro para apresentar os nossos saberes. Então, a gente tem chefes de cozinha, a gente tem palestras, a gente tem oficinas, tem as barraquinhas dos empreendedores do axé, que a gente chama de prata da casa, mostrando que quase todo mundo lá trabalha com alguma coisa ligada ao terreiro, seja doce, salgado, enfim. E os chefes de cozinha, né? Estamos convidados também? Todos convidados.
É isso, gente. Já deixem um like de vocês, comentem. A gente adora ver os comentários de vocês. Dúvidas, sigam a Marta. Qual a sua rede social, Marta? Ó, só Aproveita vou aí pra falar. colocar Marta Ferreira do Oxum me acha. Então, segue a Marta, segue a gente lá também no Instagram, Sem Louça Pode. Não deixem de deixar o like. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, gente.